Vamos com mais um fato econômico, a economia além da conjuntura. Hoje, lembrando, dia seguinte, a decisão do Copom de mais um aumento na taxa Selic, de 0,5 pontos percentuais, agora estamos com 11,25, né? E a outra definição importante do dia de ontem foi a eleição já sacramentada de Donald Trump pelo Partido Republicano, com uma lavada Congresso, Senado, Câmara de Lordes, né? Então, vai ser um governo trumpista agora com todo o comando lá nos Estados Unidos. Qual vai ser o impacto dessa política trumpista, né? Que ele já ventilou no primeiro mandato e agora ventilou novamente nessa eleição agora já vencida? E esse aumento, mais um aumento da taxa de juros, né? E qual vai ser o impacto no dia a dia das pessoas e no impacto também das empresas? No impacto do governo, a gente sabe que cada ponto percentual de Selic mais alta, isso tem um impacto enorme ali na dívida pública do governo, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês, Moisés e Lucas e Moisés, né? Um pouco desse dia a dia, do dia seguinte, né, podemos dizer assim, da eleição americana e da subida, mais uma subida dos juros no Brasil. Vamos lá. Olha, eu acho que a taxa básica de juros vai continuar subindo, porque a gente tem muita pressão inflacionária ainda. Existe uma expectativa do mercado de que ela chegue em 11,75 pontos percentuais, quer dizer, ainda vai ter mais uma reunião, provavelmente vai ter a taxa de juros subindo mais ainda, o mercado já está até precificando isso, né, principalmente nos juros futuros. Então, eu acho que vai subir mais a taxa básica de juros. O que vai acontecer com o Brasil em termos econômicos, ou o que vai refletir aqui no Brasil a eleição de Donald Trump, nós discutimos bastante ontem vários motivos que pode fazer com que o Brasil tenha, por exemplo, algumas pressões maiores, principalmente da inflação, especialmente com o dólar, né? Então, acredito que a inflação ainda vai ficar trazendo muitas expectativas de taxa básica de juros mais altas ainda nas próximas reuniões, não só nessa, né, última do ano de 2024, mas também do ano que vem. E isso por um motivo que até me chamou a atenção, que o Comitê de Política Monetária do Banco Central falou, é que a inflação está desancorada, ou seja, nós temos uma meta de inflação de 3%, com a banda 1,5% para baixo, 1,5% para cima, com o teto da meta em 4,5%, e provavelmente nós vamos estourar o teto da meta. Inclusive, existe a expectativa do próprio mercado financeiro de estourar o teto da meta. Nós vamos ter amanhã, inclusive, a informação do IPCA, né? A gente tem uma expectativa aí para saber como é que vai ser esse IPCA do mês de outubro, porque outubro tem um componente muito forte que vai pressionar mais a inflação, os números, os dados, que é a energia com a bandeira vermelha patamar 2. Nós agora, neste mês de novembro, estamos com a energia com a bandeira amarela. Mas no mês de outubro tivemos o máximo ali desse patamar de bandeira. Então, assim, eu acho que as pressões inflacionárias continuam, as expectativas com os cortes de gastos do governo também continuam. A gente teve a informação de que os gastos com a Previdência estão cada vez maiores, passa de 26 bilhões acima da capacidade de pagamento da Previdência. Então, significa o seguinte, a gente tem muita pressão inflacionária ainda, a gente vai ter, talvez com o dólar mais alto, e isso vai pressionar mais ainda a taxa básica de juros. Só para terminar, a gente sabe que em economia sempre tem os dois lados. Hoje de manhã estava lendo que muitas instituições, aquelas que são impactadas negativamente por uma taxa básica de juros alta, criticaram bastante, né, o aumento da taxa básica de juros, principalmente a CNI, né, a CNI que utiliza muito, né, o crédito para fazer investimentos, a indústria, né, então criticou bastante esse aumento da taxa básica de juros, mas é algo que a gente percebe que é um instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação, que tem todos os motivos pelos quais a gente sabe. Ok, Moisés. Lucas, deixa eu só te fazer um questionamento que eu não falei antes, mas é bom lembrar, né?
Se a gente entra agora, por exemplo, no infomoney.com.br, na parte de economia, né, diz ali exatamente agora que corte de gastos, reunião de Lula e ministra é suspensa e será retomada daqui a pouco. Tá? E aí eu queria te fazer essa pergunta, ô Lucas. Tem 3 matérias ali na página de economia exatamente sobre política fiscal. Tá? Uma diz exatamente essa reunião de gastos que está sendo feita e foi cancelada temporariamente. Tá? Uma outra diz com relação ao governo central tem déficit primário de 5,3 bilhões de reais em setembro, isso é informação do Tesouro Nacional, e tem a fala, há mais ou menos 1 hora atrás, da Gleisi Hoffmann, né, que ela diz que a alta de juros é sabotagem à economia, e o Copom faz terrorismo de mercado. Né? Qual é a importância real de um controle de gastos por parte do governo para tentar, pelo menos, suavizar essa subida dos juros para 24 ainda e possivelmente para 2025? André, na verdade, justamente era esse o ponto que eu ia começar a minha fala agora. Até o Moisés comentou sobre as críticas a esse aumento fiscal, aliás, a esse aumento da taxa de juros, né? A gente tem hoje no Brasil, então, como um instrumento realmente de controle de inflação, o aumento das taxas de juros da base da economia, né, a Selic, né? Então, além disso, a gente tem que levar em consideração todo o restante do contexto econômico, principalmente entre se tratando do Brasil, a parte fiscal, justamente como tu me questionou agora, porque quando você tem uma política fiscal no governo que ela não transmite confiança tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, né, o risco de se investir dentro de um país como o nosso, hoje, ele acaba se elevando, né? Como o risco está se elevando hoje, se você considerar os investidores de fora do país, eles não vão querer alocar capital aqui, né? Tanto os externos, quanto o pessoal propriamente dito que tem empresas aqui dentro do Brasil, né? Então, se não vem investimentos de fora, a gente não tem disponibilidade de, digamos assim, de moeda externa, do dólar, falando mais especificamente, né? Consequentemente, por aquela questão de oferta e demanda de moeda, a gente também fica com um certo nível de deficiência nisso e que se acaba se elevando um pouco mais a taxa de câmbio. Então, tendo um câmbio mais elevado, a gente vai lá incidir lá na cadeia produtiva, nos custos, vai se elevar a inflação. Isso é um dos pontos, obviamente, né, que a gente pode citar. Claro que hoje a taxa de câmbio está muito, muito atrelada ao dólar, especificamente se tratando da própria política econômica dos Estados Unidos, né? Então, hoje, a gente pode citar aí até, inclusive, isso foi um dos fatores que foram citados ali no relatório do Copom sobre o próprio aumento da taxa Selic, que a instabilidade da economia americana agora não se sabe como é que vai ficar os juros deles, se vai baixar realmente, se não vai, né? Com a eleição do Trump agora, todas as propostas que ele fez também se vão realmente valorizar a economia americana agora, então isso também pode influenciar na taxa de câmbio, né, uma valorização da moeda norte-americana. Então tudo isso vai contribuir, né, para esse aumento de custos implícitos dentro do nosso próprio país, que consequentemente vai elevar a taxa de inflação, né. Então a gente tem hoje aqui, no nosso mercado interno, a economia ela está sendo, de certa forma, estimulada, o nível de emprego ele está elevado, digamos assim, para o considerado normal do Brasil, né, como a gente até comentou em aí alguns outros episódios. Então, além disso aí, a gente tem a expectativa dos agentes econômicos no mercado, que até saiu no relatório Focus da última segunda-feira, que para 2025 e 2026, como o Moisés comentou, está desancorado da meta, né? Então a expectativa é de que o valor da taxa inflacionária fique acima do esperado, do considerado ideal pelo Banco Central hoje, né? E considerando tudo isso, considerando os mecanismos que a gente tem de controle para a inflação no nosso país hoje, o único que realmente está sendo utilizado de fato é a política monetária, que é a subida dos juros, né? Então, e isso com certeza graças à independência de política monetária que o Banco Central tem hoje, né? Porque no passado a gente sabe que não era assim,
Então, o governo acabava utilizando a política monetária ainda como uma das ferramentas do governo, né, para estimular a economia, o que a gente viu aí que no passado, em épocas de 2014, 15, por aí, a gente teve um certo declínio no nosso país, e na nossa economia. Então, o que a gente pode falar a respeito de controle fiscal, né? Quanto mais o governo está adiando essa decisão, pior é, tanto para a nossa própria economia aqui, quanto para os agentes econômicos, para os investidores e tudo mais, né? Porque isso prejudica toda a negociação do mercado, e isso acaba afetando tanto o próprio mercado de investimentos, né? Que a gente vê um certo movimento de investidores que não conseguem tomar decisões de alocação do seu capital, se vão ficar na renda fixa, se vão entrar no mercado de renda variável. Começa aquele jogo do day trade, que a gente chama, né, que é aquela negociação que se fala mais de uma avaliação diária, não dá para a gente falar que é uma aposta, tá, mas é quase isso, né, aquele trade que você faz, compra e vende para pegar a variação de preço, né. Quanto para próprios investimentos em capital produtivo que a gente tem em empresas, né? Se você não tem confiança no governo que você tem hoje, você vai pegar o teu capital e vai investir no teu negócio? Tu não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, a gente fica com toda essa incerteza, o que acaba elevando a desconfiança do próprio produtor, quanto do consumidor e do investidor. Isso aí pega o preço de todos os produtos e joga para cima. Então, a gente tem que fazer o que é possível para controlar essa inflação, né? O Banco Central se vira nos 30, digamos assim. Ok. Eu vou fazer uma leitura para vocês de um trechinho de Eduardo Nogueira. Ele fez um trecho pequeno sobre o relatório de acompanhamento fiscal, agora de outubro de 2024, do Instituto Fiscal Independente, chamado IFI, tá? Aí eu queria que vocês fizessem uma conclusão bem rápida sobre esse material que eu vou apresentar aqui, tá? Diz o seguinte: as agências de classificação de risco veem o Brasil com capacidade de absorver choques externos e manter um crescimento econômico moderado no curto prazo, mas alertam para a necessidade de enfrentar os desafios fiscais para garantir sustentabilidade a médio e longo prazo. Diz ainda: além disso, a IFI ressalta que tanto a teoria econômica quanto a evidência empírica mostram que o endividamento não pode crescer indefinidamente, exigindo a reversão dos desequilíbrios fiscais para evitar riscos à capacidade de pagamento da dívida. Então, eu queria que vocês fizessem uma conclusão bem rapidinha sobre esse trecho escrito ali no relatório do IFI de Eduardo Nogueira. É bem simples, né? Então, quer dizer, a taxa básica de juros está sendo utilizada como uma ferramenta para acabar com a inflação, ou, né, ter controle da inflação, acabar não, mas, né, controlar a inflação. Só que esse instrumento, ele acaba tendo outras repercussões, né? E, como bem disse o Lucas, né, não é só essa forma de você controlar a inflação, não é a única, né? Mas hoje em dia é a única que a gente tem. Mas se os juros continuarem subindo, naturalmente que vai chegar um momento em que ele vai inviabilizar, né, a economia do Brasil como um todo. É isso que eles quiseram dizer. Por isso que tem que tomar outras medidas para fazer com que a inflação fique dentro dos seus metas. Ok. Obrigado, Moisés. Lucas? André, na verdade, até agora falou sobre déficit, eu acabei lembrando que tinha mais um questionamento que tu comentou, né? E o que a gente tem também com a elevação aí da taxa de juros é a questão do aumento do endividamento do governo, né? Porque ele acaba encarecendo, né, os juros que o próprio governo tem que pagar para financiar a sua dívida, né? Isso aí acaba acarretando mais um problema para ele aí no futuro, né? Então, de novo, quando você tem uma política fiscal coerente, você traz confiança, você não tem, aliás, você tem um nível de inflação menor e você tem juros compatíveis. Então, é aquela história. Quando todo mundo trabalha alinhado, tudo funciona bem. Ok. Vamos ficando por aqui. Fato Econômico, a economia além da conjuntura, volta amanhã com mais informações econômicas para vocês. Grande abraço.